Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. A Bíblia está cheia de alianças. Há várias alianças na Bíblia e as alianças são muito importantes. Mas algumas pessoas às vezes podem perguntar: por que é que existem as alianças em adição às leis de Deus? Ora, queridos irmãos, se fosse simplesmente a lei de Deus, a lei espiritual de Deus, então todos nós pecamos, mais cedo ou mais tarde, todos nós pecamos e às vezes não queremos, mas pecamos. E por isso, por essa razão, todos estaríamos condenados à morte e morreríamos ou morreremos mais cedo ou mais tarde. E então não haveria mais esperança, porque há uma multa por quebrar a lei, e a multa da lei espiritual é a morte eterna. Por isso, então Deus nos dá alianças. As alianças definem quais são as condições para Deus nos reconciliar e nos abençoar. Ao fim de contas, as alianças são para Deus nos dar benções. Mas, visto que já, digamos assim, estamos condenados à morte, as alianças também dão-nos um caminho de sairmos dessa condenação e podermos estar reconciliados com Deus e sermos abençoados. E por isso, Deus faz estas promessas, porque Ele quer nos abençoar. Por isso as alianças são, digamos assim, promessas de Deus para nos abençoar, mas nós temos as nossas partes dessas condições. É como fazermos um contrato. Um contrato é entre dois e Deus tem a sua parte e nós temos a nossa parte. E Deus quer que nós façamos a nossa parte. Mas a parte de Deus é uma parte perdoar e se nós fizermos as coisas de acordo com esse contrato para Ele nos abençoar. É muito simples, visto desta maneira. É simplesmente o que é. Vejamos, por exemplo, uma das alianças que foi feita inicialmente foi a aliança com Noé. E vemos isso em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. E aí vê-se quando houve o dilúvio, e depois do dilúvio, Deus fez uma promessa, uma aliança com as nações. E vejamos aqui em Gênesis, capítulo 9, versículo 12, diz assim: este é o sinal da minha aliança convosco, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. E vê-se aqui então que é um sinal da aliança. Deus fez uma aliança com a humanidade e então deu um sinal. E continua assim, no versículo 13: porém nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Então Deus pôs o arco-íris no céu e esse então é o sinal da aliança que Ele fez com o homem. E que diz assim: sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança afirmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Não haverá outro dilúvio na terra inteira para destruir toda a carne. É, digamos assim, a benção que Deus está a definir aqui através desta aliança, a aliança eterna que diz aqui, diz assim no versículo 16: o arco estará nas nuvens e vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E por isso vemos que aqui está uma aliança que aponta para uma esperança que, ao fim de contas, Deus não quer
que a humanidade toda morra. E por isso está-nos a dar uma ideia da esperança que Ele nos quer dar e que nos dá através de outras alianças. Mais tarde, na aliança com Abraão, vejamos então em Gênesis capítulo 17, começando a ler do versículo 1, diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Deus está aqui a dar uma aliança com Abraão e a dizer que o vai abençoar extraordinariamente. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. E por isso fez aqui umas benções que Ele está a dar, abençoar a ele. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E aqui vê-se esta benção. E far-te-eis fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Vários reinados, vários reis da terra sairão de Abraão. Então continua no versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência. Quem é a tua descendência? A tua descendência lê-se em outras versões, por exemplo, na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a tua semente. Está a fazer aqui uma aliança com Abraão, mas também com a semente de Abraão, que cumpriria todas as instruções desta promessa. Porque embora a aliança fosse feita com Abraão não foi perfeito. Mas a semente, que sabemos que foi Jesus Cristo, foi perfeita. E essa semente, a aliança foi feita finalmente através da semente que cumpriu todas as regras desta aliança. E por isso disse assim: estabelecei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, a tua semente, que era Jesus Cristo, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência, da tua semente. Dar-te-ei à tua descendência, à tua semente, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui vê-se então, nesta promessa, digamos assim, duas fases. A fase inicial, através de Abraão, que aponta para a aliança que veio mais tarde, que é a antiga aliança, e uma parte mais futura para a semente, que veio a ser Jesus Cristo, para a nova aliança, que terá uma implicação maior, como veremos. E por isso vê-se aqui, digamos assim, duas fases, duas etapas neste desenvolvimento da aliança, da promessa aqui a Abraão, inicialmente. Então vejamos a primeira etapa, que é, digamos assim, o que nós hoje em dia chamamos a antiga aliança, que está descrita entre Êxodos 19 e Êxodos 24. Por isso vamos então ver em Êxodos 19, começar a ler no versículo 5, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, isto é, Deus a falar a Moisés agora, depois deles terem saído do Egito e de andarem pelo deserto por 40 anos, diz assim: Agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aqui está a dizer que, através desta nação, como um reino de sacerdotes e uma nação santa,
e como veremos, abençoará o resto do mundo, através desta nação para abençoar o resto do mundo. A intenção aqui, final, é abençoar o mundo inteiro. Tal como a aliança a Noé, a aliança eterna, foi para toda a humanidade. A intenção aqui é para abençoar o mundo inteiro, através daqueles que foram obedientes e aqueles que estão a seguir um bom exemplo de obediência. São estas palavras de que falarás aos filhos de Israel. Continuando então a ler no versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E eles disseram: sim, nós faremos o que Deus está a dizer. Vê-se aqui é um contrato. É um contrato a dizer: olha, Deus vos vai abençoar, mas vocês têm que obedecer às minhas leis. Tens que guardar esta aliança. Então serás uma nação muito especial, porque tens grandes leis, grandes princípios que todo mundo olhará para ti, então vou usar-te para espalhar esta beleza ao mundo inteiro. E então o povo disse: sim, nós fazemos a nossa parte do contrato. Foi o que o povo aqui estava a dizer. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E depois vê-se aqui nos capítulos seguintes que descreve esta antiga aliança, e depois no capítulo 24, começando a ler do versículo 3, diz assim: veio pois Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz, disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Aqui é concluir o conteúdo, digamos assim, desta antiga aliança. Vê-se que, continuando aqui, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte de 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos, e Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias e outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O sangue, digamos assim, foi a assinatura, mas o sangue também representa os sacrifícios, os holocaustos e os sacrifícios pacíficos que apontam para um futuro, porque a lei requer sangue por sangue quando quebram a lei. Quando nós quebramos a lei de Deus, o salário do pecado é a morte. E por isso requer sangue, porque a vida está no sangue, requer sangue para pagar. Requer morte por morte. E por isso isto aponta para um futuro pagamento para reconciliar. Isto é, torna-se então já uma sombra para algo futuro. Então vejamos então esse futuro que foi a nova aliança através do sangue de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus Cristo que lemos aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 22. Podemos ir a outras secções, mas vamos a outros evangelhos, mas vamos, por exemplo, hoje ver em Lucas 22, versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. É o cálice
de vinho simbólico ao sangue derramado por Jesus Cristo a nosso favor. E por isso vê-se aqui, então, a nova aliança, também com sangue. Mas este sangue agora é o sangue de Jesus Cristo. O sangue que, na verdade, nos reconcilia, nos põe justos e direitos e santos perante Deus. O sangue que é pago uma vez, para sempre. Não é preciso continuar a fazer estes sacrifícios. E que representa, então, uma nova nação espiritual. Uma nação de sacerdotes, uma nação espiritual, como podem ler, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E por isso vemos aqui que as alianças, começando porque eu mostrei a aliança de Noé, que apontava a uma esperança para que a humanidade não fosse destruída. Vê-se depois a promessa a Abraão, que era a Abraão e pela sua semente. Vê-se então essa promessa, digamos assim, feita numa aliança que se chama hoje em dia a antiga aliança ao povo israelita e a nova aliança ao novo povo israelita espiritual. Ambas feitas com sangue, porque o sangue da antiga aliança apontava simbolicamente para o sangue de Jesus Cristo na nova aliança. Uma vez mais, porque é que Deus faz estas alianças? Para nos abençoar, para nos dar um caminho para sermos abençoados. Porquê? Porque a lei nos demonstra o que é certo e o que é o errado. Quando nós fazemos o errado, isto é o pecado, nós somos condenados à morte. E por isso a lei, digamos assim, porque nos mostra o que é bom e o que é mau, e porque nós fazemos as nossas próprias decisões e fizemos o que é mau, estamos condenados à morte. Não há possibilidade de sermos agora eternamente abençoados, porque mais cedo ou mais tarde vamos morrer, e uma vez que estejamos mortos, pagando assim pelos nossos pecados, não haveria esperança nenhuma. Mas esta nova aliança, que era apontada a uma sombra que era feita através da antiga aliança, que era uma sombra em antecedência da nova aliança, que era apontada pela antiga aliança pelos sacrifícios, apontava assim para esta nova aliança, que representa o sacrifício de Cristo, para podermos ser abençoados, para podermos ser reconciliados. Queridos irmãos, qual é a meta final? Qual é a meta final que Deus tem para nós? A meta final é que Deus quer um bom, saudável relacionamento entre Ele e nós. É tudo acerca de um bom relacionamento. E o relacionamento que Ele quer conosco é que nós sejamos filhos dEle. Um relacionamento de família, de pai para com filhos. E vejam com isso em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Vejamos então começar do versículo 1. Amados, esta é agora, 1 João, capítulo 3, desculpa. 1 João, capítulo 3, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus é amor, queridos irmãos. Deus quer um relacionamento conosco, um relacionamento carinhoso, amoroso, bondoso. E este amor que Ele nos dá para termos este relacionamento é para sermos filhos dEle. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu Ele mesmo. Por que somos filhos de Deus? Porque fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo, mas ainda não nascemos de novo.
E por isso o mundo não nos conhece. Amados, versículo 2. Agora, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando nascermos de novo, espiritualmente, isto é, após a nossa ressurreição ou transformação, se estivermos vivos ainda quando Jesus Cristo vier, sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier se manifestar, seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Cristo. Isto é, seremos do mesmo género, do mesmo tipo, da mesma, digamos assim, qualidade de ser que Ele é. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje em dia não podemos ver como Deus é, como Jesus Cristo é, na realidade, porque a glória nos, digamos assim, queimaria os olhos, digamos assim. Não conseguimos ver essa glória. Mas vamos então ter essa capacidade, vamos ter essa, como seres espirituais, para vê-lo como Ele é. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E por isso, se temos esta esperança, vamos esforçar de nos purificar. Porquê? Porque temos este sacrifício reconciliador de Jesus Cristo, que nos reconcilia, para podermos ter este relacionamento de família, de ser filhos de Deus, e então vamos nos esforçar, com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus, para nos purificarmos. Isto é, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, para sermos como Ele é. Por isso é que diz, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Temos que esforçar neste caminho para nos purificarmos, porque ainda não somos puros, mas temos que estar a purificar-nos neste caminho. É um processo nesta vida. Queridos irmãos, então, repetindo de novo, Deus quer nos abençoar. Mas qual é o problema? O problema é nosso, porque nós pecamos, nós quebramos as leis de Deus. E por causa disso, a lei por si própria não é suficiente. Porque a lei demonstra o que é certo e o que é errado e nós fazemos decisões incorretas. Tal como vem, por exemplo, em Gênesis capítulo 2. O Adão e Eva tinham duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou digamos assim, a árvore da morte. E Deus disse, escolhe a vida. Como leem também em Deuteronômio 30. Escolhe a vida, te dou a vida e a morte. Escolhe a vida para que sejas bem. Vejam Deuteronômio 30, versículo 19. Escolhe a vida para te poder abençoar, para estar bem. Escolhe o caminho correto. Mas porque nós fizemos decisões incorretas, porque nós escolhemos o caminho da morte, isto é, o bom misturado com o mal e coisas assim, que é a árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal, decidimos o que é bom e o que é mau, em vez de acreditarmos em Deus, no que Ele nos diz que é bom e que é mau, e acreditarmos nele e por isso seguirmos a árvore da vida, estamos a seguir a árvore em que nós decidimos por nós próprios o que é bom e o que é mau, que é a árvore da morte. Ora, assim sendo, precisamos das promessas de Deus para nos reconciliar, para nos perdoar e para nos pôr no caminho correto e para nos dar ajuda a purificarmos-nos, desde que nós estejamos prontos e dispostos e desejando a fazer o que é certo. Queridos irmãos, precisamos das alianças de Deus. As alianças de Deus nos dão, por exemplo, a nova aliança, nos dá o sacrifício de Jesus Cristo, mas também, porque Jesus Cristo foi para o céu, Ele nos manda a promessa
do Pai. E a promessa do Pai é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entender as coisas que de outra maneira não entenderíamos. Nos ajuda a entender a verdade. Nos dá a capacidade mental de compreender coisas espirituais, como lemos em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Vejamos aqui, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos começar a ler do versículo 11. Diz assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Como é que você sabe as coisas do homem? Porque você tem o espírito do homem no homem. Você, por exemplo, não pode pôr aqui um urso ou um cavalo e tentar explicar ao urso ou tentar explicar ao cavalo como certas coisas funcionam. Porque não entenderiam. Porque não têm o espírito do homem no homem. É o espírito do homem no homem que Deus nos deu. Isto é o fôlego da vida que Ele nos deu, que nós conseguimos entender as coisas do homem. Mas igualmente, assim também as coisas de Deus, continuando a ler aqui no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 2, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, ou dentro de você, ou trabalhar com você à sua volta para o ajudar a entender a verdade, se o Espírito de Deus não está a trabalhar consigo, de uma maneira ou de outra, você não vai entender as coisas de Deus. Não vai entender as coisas de Deus. Tal como o urso ou o cavalo não entendem as coisas do homem. Nós, como homens, não entendemos as coisas de Deus se não tivermos o Espírito de Deus a trabalhar conosco. Queridos irmãos, esse é o ingrediente essencial que falta nas pessoas. Por isso é que não há paz no mundo. Porque o mundo não tem o Espírito de Deus. Não há paz no mundo. Queridos irmãos, vejamos aqui então em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vejamos aqui, começando a ler no versículo 10. Hebreus 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sim, isto vai acontecer à nação de Israel, mas está a acontecer agora àqueles que estão a ser chamados agora. A nação de Israel será chamada no futuro, mas está a ser dada agora a alguns, poucos, que são chamados pelo Senhor. E esses então, Deus está, digamos assim, com a ajuda do Espírito Santo dele, a fazer essas pessoas entender a verdade e estão a ser chamados. Ora, se respondem a essa chamada e começam a obedecer e a responder à chamada, então vão continuar a crescer no conhecimento e na verdade. Se não respondem, então perdem esta grande oportunidade. Mas diz aqui, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Este ingrediente que falta à humanidade, que é o Espírito Santo de Deus, é que faz com que as nossas mentes e os nossos corações tenham o sentimento, a mentalidade e o coração de querer obedecer a Deus, para podermos ser o seu povo. Isto é o Espírito Santo de Deus que nos circuncisa o coração, que nos muda o coração e a mente,
Queridos irmãos, não é só uma coisa mental, não é só uma coisa intelectual. Olha, eu sei os 4 cavalos, eu sei quais são as trombetas, eu sei isto, eu sei. Não é uma coisa intelectual, queridos irmãos, embora o conhecimento seja importante, mas tem que ser com o coração também. Temos de ter um coração correto. O coração tem que estar certo, não é só a mente. Temos de ter um coração certo, queridos irmãos. E por isso precisamos do Espírito Santo de Deus para escrever as leis dele no nosso coração e nas nossas mentes, para nos circuncidar no coração e na mente. A circuncisão de Cristo, que é aqui dentro, não é uma coisa externa. E continuando então a ler, no versículo 7 a 9, diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, a nova aliança. Se a antiga aliança com os israelitas tivesse sido perfeita, por que então uma segunda? Mas porque foi imperfeita. E de facto diz-nos aqui no versículo 8: eis, aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança em casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Aqui está o problema. O problema não foi nas leis de Deus, o problema foi que eles não cumpriram a sua parte do primeiro contrato, da antiga aliança. Os israelitas não cumpriram a parte deles. E por isso Deus diz: eu não atentei para eles, diz o Senhor. Não foi nada errado com as leis. E por isso é que diz: a nova aliança vai pôr as leis no coração. É porque eles não obedeceram. Queridos irmãos, nós não somos melhores que eles, mas graças à misericórdia de Deus, Ele está a escrever as suas leis no nosso coração e nas nossas mentes. E nós temos que responder. Temos que responder a esta chamada. Então, está Deus a ser um Deus duro para aqueles israelitas? Estão perdidos? Não. Isso é um assunto para falarmos no outro dia. E está claro, há consequências. Mas o importante aqui, vejam, por exemplo, no versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que temos agora é uma melhor aliança com melhores promessas. E, queridos irmãos, esta correção que Deus nos dá, este ajustamento de direção que Deus nos dá com o seu Espírito, é sempre com muita paciência, com muito carinho, com muito amor. Queridos irmãos, para nós é fácil dizer: olha, porque aquela pessoa não está a fazer isto, não está a fazer, pumba, dar um castigo. Nós temos pouca paciência, queridos irmãos. Não estou a condenar coisas incorretas, mas estou a dizer que Deus tem muita paciência conosco, graças a Deus. Tem muita paciência conosco. Às vezes nós somos duros. Temos que aprender a ser um bocadinho mais pacientes com as outras pessoas. Ora, Deus está... Esta é uma promessa aqui que vemos que está na aliança só para os israelitas. Não, é para o mundo todo. Porque Deus quer o mundo todo que sejam filhos e filhas dele. Trabalhou inicialmente com os israelitas para eles serem, digamos assim, um ponto central para trabalhar através deles para
chegar ao mundo inteiro. Ora, eles falharam. Então Deus agora está a escolher uma nação espiritual para, através desta nação espiritual, dar essa benção ao mundo inteiro. Cada coisa no seu próprio tempo. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 8. Diz assim: ora, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Através de Abraão serão abençoados todos os povos. Sim, era para ser através de Abraão e através de Israel físico, todos os povos. Mas Israel físico falhou. E por isso agora Abraão, através dos filhos espirituais, Israel espiritual, para abençoar os povos todos. Queridos irmãos, então, como é que nós podemos estar justos perante Deus? Como é que nós podemos estar, digamos assim, reconciliados com Deus? Podemos estar justificados perante Deus? Vejam em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante deles por obras da lei. É aqui onde pessoas ficam confundidas. Ninguém será justificado por obras da lei. Em razão que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Queridos irmãos, deixe-me pôr isto de uma maneira simples. Por exemplo, há uma lei de trânsito. E nessa lei de trânsito diz que você não pode guiar o carro quando está bêbado, quando está embriagado. Ora, se você está embriagado e o policial apanha você, o que é que acontece? Dependendo da lei local, pode mudar de nação para nação, mas de uma maneira geral acaba por ir para a prisão, porque é um assunto muito sério, estar a guiar um automóvel embriagado. É um assunto muito sério. E vai a castigos muito fortes por causa disso. Agora, qual é a multa disso? Está claro, depende do que o juiz decidir, ou da nação, ou do país, que pode mudar de um país para o outro. Mas o ponto é que a multa para ser paga, você não vai pagar a multa como a promessa a dizer: olha, de agora em diante não vou guiar mais no estado de bebedice. Não vou guiar mais estando embriagado. Isso não paga pela multa. Obedecer à lei não paga a multa. É o que diz aqui. Ninguém será justificado por obras da lei. Seja que lei for, obedecer à lei não paga a multa. É simples. Seja que lei for. Se a lei diz, não mates, você matou. Agora você diz, não vou matar mais ninguém. Isso não paga a multa. Não paga a multa. Estão a entender? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei, a lei nos diz o que é certo e o que é errado. A lei nos diz, não podes guiar quando estás embriagado. A lei nos diz, para estares a guiar no carro, tens de ter o cinto de segurança. A lei nos diz o que é certo e o que é errado. A lei não paga a multa. É o que está a dizer aqui. Continuando então a ler no versículo 22. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. À parte da lei, se manifestou Jesus Cristo.
testemunhado pela lei e pelos profetas. Sim, foi testemunhado, porque obedeceu à lei, obedeceu tudo, mas vê-se aqui a justiça de Deus mediante a fé de Cristo. Sim, Cristo veio para a terra. Tudo foi criado por meio, por Ele, através dele. Ele se esvaziou do poder que tinha, veio para a terra, viveu uma vida sem quebrar a lei. Ele teve fé que o Pai o ressuscitasse. E por isso fez isso. E por isso morreu, porque o assassinaram, não porque ele tinha cometido pecado, morreu porque o assassinaram, e por causa disso ele foi ressuscitado. Porque nunca pecou. E ele teve fé que o Pai o ia ressuscitar. Ora, se ele não acreditasse que o Pai o ia ressuscitar, e ele fazer isso, não. Mas ele teve completa confiança no Pai, que o Pai o ressuscitaria. Por isso é que ele se despiu, digamos assim, se desrevestiu, tirou todo o seu poder que tinha para ser um servo da forma de homem, como leem em Filipenses 2, versículos 6 e 7, se esvaziou do seu poder para ser um homem até à morte pela cruz. Ele fez isso porque teve fé que o Pai o ressuscitaria. E por isso, a justiça de Deus, esta justiça de Deus, mediante a fé de Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porquê? Porque todos nós pecamos. E por isso todos temos falta da glória de Deus. Mas somos justificados, somos feitos justos, somos reconciliados, somos postos direitos perante o Pai de graça. Pela bondade, pela graça de Deus, pelo carinho, pelo amor, pelo grande perdão que Ele nos fez. Mediante a redenção, isto é o pagamento da multa que há em Cristo. A multa que é a pena da morte. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Isto é, como uma coberta de misericórdia, como uma cobertura para nos perdoar e fechar os olhos e deixar passar por cima. Para deixar passar isto por cima. Como propiciação. Mediante a fé. A fé de Cristo e a nossa fé. De fé a fé, como sabemos. É a fé de Cristo. Mas nós temos que acreditar nele também. Para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. Isto é, fechou os olhos, passou por cima. Deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde depois a jactância? Onde é que há o orgulho? Você tem algum orgulho por causa disso? Você, porque eu estou a obedecer às leis, ou seja o que for? Foi de tudo excluída. Por que lei? Lei das obras? Lei dos rituais e das cerimónias e de fazer sacrifícios e isso? Não. Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porquê? Porque os judeus pensavam que estes rituais, estas cerimónias, estas obras da lei, estes rituais, estas cerimónias, pagava pelos pecados. E não paga. Vejam então, um bocadinho mais adiante, no versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Aliás, antes confirmamos a lei. Confirmamos a lei. A lei espiritual não muda. Temos que continuar a obedecer. Temos que continuar a obedecer. Mas somos justificados de graça.
Então, por que é esta lei de obras? Por que é esta lei de obras? Vejam então no versículo Gálatas 3, versículos a 9. Diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Desculpem, diz Gálatas capítulo 3, versículos a 9. Tenho que ler. Gálatas capítulo 3, versículos a 9. Gálatas capítulo 3, versículos a 9. Gálatas capítulo 3, versículos a 9 diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Sim, porque é que a lei foi adicionada por causa de transgressões. Então, qual é que ele está a falar aqui? A lei que foi adicionada por causa de transgressões. Ora, se houve transgressões, é porque quebraram a lei. Mas diz, a lei foi adicionada porque quebraram a lei. Então está a falar aqui duas leis. A lei espiritual diz, não mates, não cometas adultério, não roubes, não mintas, etc. Nós quebramos a lei. Então, o salário do pecado é a morte. Mas na antiga aliança tinham então leis cerimoniais e rituais, matando cordeiros e bodes e coisas assim, e novilhos e coisas assim. Porquê? Para apontar ao verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. Mas o que Paulo está a dizer é que esses bodes e novilhos, etc., não nos perdoavam, não nos justificavam. É a fé de Jesus Cristo que nos justifica. Então, esta lei foi adicionada porque houve transgressões, mas apontava para a necessidade de um sacrifício que é Jesus Cristo. Continuando a ler no versículo 19. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, isto é, a semente, Cristo, a quem se fez a promessa. Como lemos, a promessa foi feita à semente, a Jesus Cristo, a Abraão e à semente, a Jesus Cristo. E a semente obedeceu todos os requisitos da aliança. E foi promulgada por meio de anjos, isto é, por meio de mensageiros, pela mão do mediador, que foi Moisés. E o mediador não é de um, mas é entre dois. E Deus é um e os israelitas, foi ele o mediador. Queridos irmãos, estes sacrifícios da lei temporária, da lei cerimonial, essas coisas que a lei de Moisés cerimonial que foi adicionada, que tinha coisas de sacrifícios e tinha coisas para lembrar a eles acerca das leis de Deus, certas coisas para eles que fizessem, como por exemplo bordas e coisas para lembrarem da lei de Deus. Isso representava ou a Jesus Cristo ou o Espírito Santo, que foi a promessa que foi dado depois do sacrifício de Jesus Cristo. Queridos irmãos, vê-se então que foi a fé de Jesus Cristo que nos justifica e então, através disso, podemos então receber a herança que foi dada a Abraão, mas que agora é dada a nós, para sermos filhos de Abraão, para sermos herdeiros de Abraão. Vejam em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Diz assim, se pois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros de Abraão, mas se somos de Cristo, somos, digamos assim, enxertados na videira e por isso agora somos parte da descendência de Abraão, porque somos descendentes de Cristo. E vejam então em Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim,
Romanos 8, versículo 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Através de Cristo somos herdeiros de quê? De Deus. Não é herdeiros de Jorge, ou de João, ou de Joaquim, mas é de Deus. Para sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Queridos irmãos, é o que Deus quer fazer de nós. Isto é a meta, para sermos filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo obteceu todas as condições deste acordo, desta nova aliança. Ele nunca pecou. Nunca pecou. E por isso não há nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Não há nenhum outro nome, só Cristo. E por isso, vemos aqui que havia esta antiga aliança, que apontava para a nova aliança, e que era simbólica de uma aliança futura. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Começamos a ler aqui do versículo 1. Ora, a primeira aliança, a antiga aliança, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, com efeito porque foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, se chama o santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Desculpem ler isto rapidamente, mas estou a focar num princípio específico aqui, que é que esta aliança, que tinha estas coisas todas, esta aliança, a antiga aliança, vejam então no versículo 9, diz assim, isto é uma parábola, esta aliança é uma parábola, era simbólico, era um simbolismo, era uma sombra para apontar, diz assim, para a época presente. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Isto é, a antiga aliança tinha os sacrifícios, tinha essas coisas todas. E esses faziam isso, mas eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Eram ineficazes. Os quais, versículo 10, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas apelações, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Que tempo foi esse? A vinda de Jesus Cristo. O estabelecimento da nova aliança. Quando, porém, veio Jesus Cristo, versículo 11, como sumo sacerdote, então vê-se aí que há a nova aliança, ao sangue de Cristo, aí mesmo que é oferecido, que purifica a nossa consciência, como lê no versículo 14. É o sangue de Cristo. E por isso tudo era simbólico. No Antigo Testamento apontava para a nova aliança, simbólica para a nova aliança. E por esta nova aliança, vejam então no capítulo 10, ora, visto que a lei, isto é a lei de sacrifícios, a lei desses rituais, a lei dessas cerimónias da antiga aliança, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Isto era a lei de ofertas, a lei dos sacrifícios, dessas coisas que faziam nessa antiga aliança. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eram simplesmente apontando para Cristo. Apontavam para Cristo. Então, olhando um bocadinho mais adiante, no versículo 10, nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. A nossa justificação é por Jesus Cristo, do corpo de Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas.
Continua então no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta fez o que era necessário para nos aperfeiçoar. Mas estamos a ser santificados, porque é um processo através do Espírito Santo. Estamos a ser purificados, como lemos em 1 João 3. Estamos a ser purificados. Todos aqueles que têm esta esperança estão no caminho de purificação. Estão a ser purificados, estão a ser aperfeiçoados, estão a ser santificados. A santificação através do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, a lei das obras, que era parte da antiga aliança, essa lei que foi adicionada por causa de transgressões, essa lei de obras era uma sombra de Jesus Cristo, através dos rituais, das suas ofertas de touros e bodes e isso tudo, eram simbólicas de Jesus Cristo. E também essa lei de obras, com coisas que tinham que escrever nas paredes e bordas que tinham que pôr nas vestes e coisas assim que tinham que fazer, eram simbólicas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que escreve as leis de Deus na nossa mente e no nosso coração, e não é na parede e para nós estarmos a ver, mas escreve aqui dentro. Queridos irmãos, essa lei de obras era uma sombra, era simbólica da nova aliança de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e através da promessa que Jesus Cristo nos enviou, a promessa do Pai, que é o Espírito Santo de Deus, que é a nossa ajuda, que é o que nos faz uma regeração, que é o que nós precisamos para ficarmos completos. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, ao fim de Hebreus 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que o tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o Deus da paz, que trouxe Jesus dos mortos, que é o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Esse Deus da paz vos aperfeiçoou em todo o bem. Como é que Ele nos aperfeiçoa? Porque estamos neste caminho de santificação através da ajuda do poder do Espírito Santo. Vos aperfeiçoa em todo o bem para cumprir a sua vontade, operando em vós, que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Por isso, queridos irmãos, que Deus vos ajude através do poder do Espírito Santo a mudar os vossos corações, a mudar as vossas mentes, a melhorarem-se, a praticarem, a viverem o caminho de Deus. Porque isto tudo não é só uma coisa intelectual, queridos irmãos, é uma coisa do coração. E, queridos irmãos, se nós precisamos ter coisas escritas ou precisamos de coisas físicas, então temos um problema. Porque devíamos estar aqui dentro. Devia estar correto aqui dentro. E então, se está correto aqui dentro, vamos querer obedecer às leis de Deus espirituais que nunca se mudam. Vamos obedecer aos 10 mandamentos de Deus. Vamos guardar esses mandamentos. Vamos só comer carnes limpas. Vamos fazer ao guardar os dias santos de Deus. Porquê? Porque está aqui no coração. Mas as ofertas, os sacrifícios de bodes, era simplesmente apontava para o verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo. E essas coisas, a escrever coisas na parede ou em bordas, ou seja o que for, era simplesmente a apontar para o que o Espírito Santo faz aqui dentro de nós. Isso é que precisamos. O Espírito dentro de nós, a nos mudar, a nos aperfeiçoar, para que Deus nos aperfeiçoe, como diz aqui, para cumprirmos a vontade dEle e operando em nós para fazermos o que é agradável diante dEle. Isso é o que precisamos de fazer, caros irmãos. Através de Cristo, nós somos convictos pela sua palavra e pelo Espírito Santo. E por isso, queridos irmãos, então, porquê as alianças em adição às leis de Deus? As alianças são aí, ou estão aí,
em adição às leis de Deus, porque todos nós pecamos. E por isso, pela lei, estamos condenados à morte. Mas as alianças definem as condições que Deus nos dá para o que nós precisamos de fazer, a nossa parte do contrato, e Ele então faz a sua parte de reconciliação através do sacrifício de Jesus Cristo e nos dar a ajuda do Espírito Santo para nós então termos a ajuda para estarmos no caminho de sermos aperfeiçoados e santificados. Porque ao fim de contas, Deus está a fazer uma promessa. Ele quer nos abençoar, porque Deus é um Deus de amor.